Bom, gente, agora a gente vai ver as principais reações que acontecem na radioatividade, tá? A primeira delas é a fissão nuclear, ok? A reação chamada de fissão nuclear, o que ela simboliza? Gente, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, associa os nomes, você tem que lembrar o que simboliza cada nome. Fissão nuclear simboliza quebra, rompimento, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês que é uma reação em cadeia na qual núcleos pesados e instáveis são quebrados pela ação de projéteis. Nêutrons são utilizados para desencadear o processo. Nenhuma reação, gente, acontece do nada. Então, o elemento tá ali, tranquilo, tudo bem, e do nada ele se transformou em outro. Não é assim que funciona. Toda e qualquer reação, a gente precisa de meios para que essa reação aconteça. Na radioatividade, nós temos o processo, a reação chamada de fissão nuclear. Essa fissão nuclear, ela acontece, gente, pela quebra do núcleo. Pela quebra do núcleo como? Por meio de colisões com uma partícula chamada nêutron, tá? Então, nós temos que o resultado é a formação de dois novos núcleos, quando a gente tem uma fissão nuclear, quando a gente tem uma quebra desse núcleo instável. Nós vamos ter a formação de dois novos núcleos, tá? Também são radioativos e constituem lixo nuclear das usinas e a poeira radioativa das bombas nucleares. Além desses dois novos núcleos que foram formados, a gente também forma 2 ou 3 prótons para manter a reação em cadeia e ter muita energia, tá? Então, quando a gente tem uma reação de fissão nuclear, a gente tem um elemento que vai se colidir com um nêutron, vai formar 2 outros elementos, porque a gente está quebrando aquele núcleo, e a gente vai formar 2 ou 3 nêutrons para manter a reação em cadeia, tá? Esses nêutrons vão se colidir novamente com aqueles nossos elementos que foram formados e formar novos outros elementos e assim por diante, tá bom? Essa reação exige uma massa mínima de elemento químico, tá? Para que o material possa ser autossustentável. Gente, a fissão, ou seja, quebra dos núcleos atômicos, ela é utilizada nas usinas nucleares para obtenção de energia elétrica. Lembrando que nós temos usinas nucleares em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, nós temos usinas nucleares, que são usinas que utilizam a energia nuclear para chegar a energia às nossas casas, tá? E a gente tem aqui equacionado o processo de fissão nuclear. O que nós temos? Nós temos o nêutron, que é essa partículazinha aqui, ó, número de massa do nêutron 1, número atômico 0, vai se colidir com o urânio, número de massa 235, número atômico 92. Quando acontece essa colisão, o urânio, que é o nosso núcleo instável e radioativo, vai formar 2 outros núcleos também instáveis, que é o criptônio e o bário, tá? E vai formar 2 ou 3 nêutrons mais energia. Essa energia que é formada é a energia que é utilizada nas usinas nucleares para ser convertida em energia elétrica, ok? Então, é isso que a gente tem na fissão nuclear. E a gente vai ver uma imagem dessa reação. Ó, nós temos aqui o urânio, que é o elemento radioativo que a gente está utilizando nesse caso. E depois do urânio, a gente vai ter quem? A gente tem a colisão entre nêutron e urânio. Nêutron é uma partícula também, tá? A gente tem a colisão entre nêutron e urânio. Essa colisão forma o quê? 2 núcleos atômicos. Olha aqui, ó. Um núcleo mais outro núcleo atômico. E formou, nesse caso, 3 nêutrons, ok? Então, a gente formou, nesse caso, 2 núcleos atômicos e formou 3 nêutrons, ó. 1, 2, 3. A gente formou 3 nêutrons. Então, o que acontece? Acontece o processo de fissão nuclear. Eu tenho um núcleo que se transforma em 2 e ainda forma mais nêutrons. Esses nêutrons que foram formados, eles vão se colidir novamente com urânio, tá? Com urânio, por quê? Porque nem todo o urânio que é na gente inicialmente, ele vai se quebrar, se romper no mesmo momento, tá? Então, o que é que vai acontecer?
como tem no slide anterior, para que aconteça essa reação em cadeia, para que ele seja autossustentável, eu preciso de uma massa de urânio aqui que seja considerável, tá? Então, esse urânio, ele vai formar 2 outros núcleos, vai formar nêutrons e vai formar muita energia, vai liberar energia. Esses nêutrons que foram formados vão se colidir com o urânio novamente, que vão formar 2 núcleos atômicos novamente, e mais nêutrons que vão colidir com o urânio novamente, e assim por diante. É uma reação em cadeia, ela vai acontecendo simultaneamente da mesma forma até que acabe toda a minha massa de urânio, até que não sobre nada de urânio, tá bom? Então, quando acaba tudo, a usina nuclear, ela inteira se transforma em lixo radioativo, tá bom? Então, essa é a reação que nós chamamos de fissão nuclear. Bom, note que cada núcleo de urânio é quebrado a partir da colisão com um núcleo de nêutron, tá? A fissão gera 2 ou 3 que irão manter a reação em cadeia. 2 ou 3 o quê? Nêutrons, tá? Ela vai formar 2 núcleos e 2 ou 3 nêutrons para que a minha reação continue. O lixo nuclear tem como principal destino o armazenamento até que a radiação caia para níveis toleráveis, tá? Então, quando o meu urânio, por exemplo, quando acaba a minha fonte de energia, toda a minha usina se transforma em lixo nuclear e esse lixo nuclear vai ser armazenado até que a radiação emitida possa ser tolerável, tá? Até que a radiação emitida não cause nenhum dano à nossa saúde. É assim que acontece. Aí nós temos aqui novamente uma imagem onde a gente tem aqui, ó, um núcleo atômico, 92 prótons e 143 nêutrons. Eu tenho um nêutron livre que vai se colidir com esse núcleo. Quando esse nêutron colide com esse núcleo, eu vou formar 2 elementos químicos e 3 elementos chamados nêutron, tá? E aqui eu coloquei para vocês que em uma usina nuclear, o reator inteiro se torna lixo radioativo quando sua vida útil termina. Gente, essa reação é uma reação bastante interessante, mas ela é muito perigosa, tá? Então, ó, a radiação gama emitida ela é uma radiação muito forte, tem muita energia sendo emitida aqui. Então, tem que ter muito cuidado. Em alguns casos, já aconteceu acidentes em usinas nucleares, e esses acidentes causam estragos incalculáveis, tá? Quando eu falei lá no início de Chernobyl, a cidade de Chernobyl ela foi totalmente devastada por uma usina nuclear e nós não temos ideia ainda, a gente não consegue mensurar os danos que causam à população, essa radiação que é emitida tanto no ar, como no solo, como nas plantas, tá? É um dano muito grande. Claro que é difícil acontecer um acidente nuclear, sim, é difícil, mas quando esse acidente nuclear acontece, o dano que ele causa é muito grande, por isso que alguns países não optam por esse tipo de energia, tá bom? E nós temos uma outra reação nuclear que é chamada de fusão nuclear. Bom, a gente tem a fissão e a gente tem a fusão nuclear. Professor, o que é a reação de fusão nuclear? A reação de fusão nuclear, gente, é uma reação onde nós temos 2 núcleos que vão se fundir, vão se juntar, se unir e formar apenas um núcleo, tá? Então, é uma reação de núcleos, é uma união de núcleos pequenos, produzindo núcleos maiores com liberação de uma quantidade de energia muito maior que a fissão nuclear, tá? A fissão nuclear libera muita energia? Libera sim, mas a fusão nuclear libera muito mais energia. Para vocês terem ideia, a fusão nuclear é o processo que ocorre nas estrelas, e quando eu falo nas estrelas, eu estou me referindo também ao Sol, tá? Quando a gente vê imagens do Sol na internet, a gente vê aquelas explosões acontecendo e a gente pensa que ali a gente tem uma estrela está pegando fogo, então o Sol é pegando fogo constantemente. Só que aí a gente lembra que no universo não tem oxigênio e sem oxigênio a gente não tem combustão. Então, por que que a gente tem aquele fogo? Ali a energia que está sendo liberada pela fusão dos núcleos de pela fusão dos núcleos de deutério e trítio, que são
isótopos do hidrogênio, tá? Então, nós temos os isótopos de hidrogênio se fundindo, se juntando para formar o elemento hélio, e aí a gente vê aquelas explosões, aquele fogo, aquilo é energia. Energia que está sendo liberada por meio dessa reação nuclear, tá? Então, no Sol, quando a gente, a nossa estrela que mantém a gente vivo, acontece sempre o processo de fusão nuclear, dois núcleos se juntando para formar um núcleo maior, liberando grande quantidade de energia. E outro exemplo da fusão nuclear era a bomba atômica, tá? A bomba atômica, todo mundo já viu falar que ela possui um dos maiores poderes de destruição, tá? E acontece o processo de fusão nuclear. Nós temos aí o isótopo do hidrogênio, o deutério e o trítio se juntando para formar o elemento hélio mais um nêutron, tá? Então, nós temos a reação de fissão e nós temos a reação de fusão. São reações diferentes, precisamos aprender a distinção das duas, tá? E precisamos entender também quem libera mais e quem libera menos energia. Ambas liberam quantidade grande de energia, mas comparando uma com a outra, a fusão nuclear libera uma quantidade muito maior, ok? E aí, a gente vai resolver algumas questões sobre o nosso conteúdo de radioatividade, tá? Então, a questão de número 1 é uma questão que caiu no Enem e diz o seguinte: a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abandona-se com o leque da reação em cadeia. Nesse fragmento do poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque na letra A, fissão do urânio 235, ocorre liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. Letra B, fissão do urânio 235, ocorre liberação de energia que vai desintegrando o isótopo 238, enriquecendo em mais urânio 235. Letra C, acontece a fissão do urânio 235, ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Letra D, ocorre a fusão do urânio 235 com urânio 238, ocorre formação de neutrino que bombardeará outros núcleos radioativos, ou ocorre a fusão do urânio 235 com urânio 238, ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados que desencadeariam novos processos de fusão. Gente, acabei de falar sobre reações. A gente tem reação de fissão e a gente tem reação de fusão. Falei para vocês que a reação de fissão é a reação de quebra. A gente tem um núcleo, ele vai se quebrar em dois outros núcleos e vai formar ainda nêutrons. A fusão nuclear é a junção. Bom, o que a gente tem? Falei para vocês que a fusão acontece no Sol, é um dos principais exemplos que a gente tem, e na bomba atômica, tá? Na bomba de hidrogênio. Gente, a fusão nuclear, a junção de dois elementos para formar apenas um, ela acontece, mas ela acontece com núcleos leves, tá? Eu não consigo fundir dois urânios. Por que, professora, que eu não consigo fundir dois urânios? Gente, o urânio é um elemento radioativo, certo? Certo, a gente vem estudando lá do início até agora que o urânio é um elemento radioativo. Se ele é um elemento radioativo, o núcleo do urânio é muito instável e tudo no universo busca a estabilidade. Se o núcleo do urânio, que é grande, tá, é instável e procura estabilidade, como é que ele vai juntar com outro núcleo de urânio e vai formar um elemento? Não tem como, esse elemento não tem como existir, porque essa junção eu tenho dois núcleos instáveis que querem se dividir, querem liberar energia. Como é que eles vão absorver a energia do outro? Eles não conseguem fazer isso. Então, aqui a gente pode olhar o seguinte, ó. A gente pode olhar que não acontece o processo de fusão. A gente não está fundindo um núcleo com outro, tá? Principalmente o urânio com urânio. Acontece a fusão de quem? De hidrogênio com hidrogênio, tá? Trítio e deutério. Mas o urânio, um elemento com um núcleo muito grande, ele não consegue se fundir. Então, vai acontecer o processo de quê? De fissão, de quebra, tá? Então, vamos ver se a gente aprendeu o que acontece na quebra. Letra A.
Fissão do urânio 235, ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação. Gente, é a liberação de calor que consegue dar continuidade à reação? Não. A gente viu que é a liberação de nêutrons, tá? Libera calor em forma de energia? Libera sim calor em forma de energia, mas não é isso que dá continuidade à nossa reação. Não é isso que faz a nossa reação ser uma reação em cadeia, tá? Letra B. Fissão do urânio 235, ocorre liberação de energia que vai desintegrando o isótopo urânio 238, enriquecendo-o em mais urânio 235. Gente, como é que a gente desintegra urânio em urânio? Se eu estou desintegrando, eu estou pegando urânio e desintegrando em outro elemento. Eu não tenho como pegar urânio e desintegrar em outro elemento. Outra coisa, o urânio ele colide com um nêutron que tem 1 de massa. Então, se a gente somar 1 da massa do nêutron com 235, que é a massa do urânio, nós só vamos ter massa 236. Como é que eu vou formar um urânio com uma massa maior? De onde surgiu, tá? De onde surgiu esses dois outros nêutrons para a gente ter essa massa? Não tem, tá? Letra C. Fissão, tá? Do urânio 235, ocorre uma liberação de nêutrons, ocorre sim, a gente viu que forma 2 núcleos e mais 2 ou 3 nêutrons, que bombardearão outros núcleos e assim acontece a reação em cadeia. Então, letra certa, nós temos aqui da primeira questão, letra C, tá? Espero que vocês tenham entendido e tenham acertado que acontece a fissão do urânio, ela libera energia, forma 2 outros núcleos atômicos e ainda vão formar 2 ou 3 nêutrons para fazer o bombardeamento e tornar assim nossa reação uma reação em cadeia. Questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: a respeito das reações abaixo, assinale a alternativa incorreta, tá? Quero saber o que está errado. Então, vamos olhar aqui. Nós temos aqui reações e nessas reações nós vamos ter, vamos ver se está correta a reação ou não. Nós temos o elemento alumínio com número atômico 13, número de massa 27, e nós temos ele somando com uma partícula alfa. Gente, quando essa partícula alfa ela está antes da nossa seta, isso é de suma e fundamental importância, a gente vai somar a massa e vai somar o número atômico, tá bom? Então, vamos ver. 27 mais 4, 31. Formei 30 aqui do fósforo e formei 1 de nêutron. 31, ok? Ok. 13 de número atômico mais 2, 15. Formou 15, formou, correto. 15 mais 0, 15. Tem a mesma quantidade de reagentes e produtos? Tem, ok. Então, tudo certo, tá bom? Então, a nossa primeira reação, ela está correta. Eu tenho aqui a adição de uma partícula alfa com o alumínio, tá? A reação 2, olha o que a gente tem. A gente tem um nêutron colidindo com o urânio 235. Quando a gente tem um nêutron colidindo com o urânio 235, formando 2 núcleos atômicos diferentes e liberando 3 nêutrons, aqui a gente tem uma reação chamada de reação de fissão nuclear. Fissão nuclear, tá? Quebra. A gente tem aqui uma fissão. Então, se a gente tem uma fissão, vamos para o terceiro. Hidrogênio, tá? Aqui é o deutério, aqui é o trítio, formando hélio mais nêutron. Aqui nós temos uma reação de fusão nuclear. Também vimos essa reação, tá? Então, vamos para as alternativas. Letra A. A reação 1 é uma reação de transmutação artificial. O que seria uma transmutação artificial? É uma transformação de um núcleo em outro. Gente, eu tenho alumínio, está se colidindo com a partícula alfa e formou um fósforo. Eu estou transformando um núcleo em outro? Estou, então afirmativa, correto, verdade. B. A reação 2 é uma reação de fissão nuclear.
Fissão é quebra, gente. A reação 2 é assim uma reação de fissão nuclear. Verdade? C. A reação 3 é uma reação de fusão nuclear. Corretíssimo, a gente acabou de ver que é a reação de fusão nuclear. D. O número de nêutrons do criptônio na reação 2 é 55. Aí a gente vai precisar fazer o cálculozinho, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. O número de nêutrons do criptônio na reação 2 é 55. Vamos lá. A gente precisa encontrar quem é a massa e qual é o número atômico, tá? Então, o que a gente vai fazer? 235 de massa mais 1, a gente vai ter 236, tá? Então, nos reagentes, a gente vai ter 236. Quanto a gente precisa de massa nos produtos? 236, ok? Então, o que a gente vai fazer? 236 menos 142, tá? E ainda menos 3 aqui. Então, 242, a gente pode dizer aqui 245. Ok? Então, a gente pode fazer 236 menos 145, a gente vai ter 91. Então, a gente vai ter de massa 91, tá? X vai ser igual a 91. Aqui, a gente tem o seguinte, 92 de número atômico mais 0,92, então tem 92 nos reagentes, tem que ter 92 nos produtos. Tem o 56, então para descobrir o número atômico do criptônio, 92 menos 56 vai ser igual a 36. Y vai ser igual a 36. Nós temos aqui dessa forma. E aí, para descobrir o número de nêutrons, nós sabemos que nêutrons é igual a massa menos o número atômico. 91 menos 36 vai ser igual a 55. Então, letra D está correta. E letra E, a massa atômica do criptônio da reação 2 é 93. A massa atômica da reação 2 é igual a 91. Então, letra E está errado e a nossa alternativa correta. Letra certa, letra E. Questão de número 3. Vamos lá. A questão de número 3 diz o seguinte. A radioatividade existe naturalmente na natureza devido à composição química da matéria. Exemplo disto são elementos como a castanha do Brasil e a banana que possuem radioatividade devido à presença de radioisótopos do rádio e do potássio, respectivamente. A respeito desse processo, é correto afirmar o quê? Letra A. A radioatividade dos radioisótopos dos elementos citados acima ocorre porque eles fazem parte dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, os quais são altamente reativos. Letra B. Um dos radioisótopos do potássio possui massa 40, o número atômico 18. Vamos lá, letra C. O radioisótopo do potássio, que possui massa 40, formaria um cálcio por emissão beta. Letra D. O radioisótopo rádio, cuja massa é 223, emite uma partícula beta formando o radônio, cujo tem massa 219. Ou letra E. A emissão beta presente no radioisótopo do rádio é uma emissão de positron que reduz o número atômico do elemento. Vamos lá, gente. Letra A fala que essa radioatividade dos radioisótopos dos elementos citados ocorre porque eles fazem parte dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, os quais são altamente reativos. Gente, nem todos os metais alcalinos e alcalinos terrosos vão ser reativos, tá? Vão ser altamente reativos. Família 1 é uma família reativa, família 2 já nem tanto, tá bom? Então, não tem como ser letra A. Letra B. Um dos radioisótopos do potássio possui massa 40 e número atômico 18. Gente, potássio possui número atômico 19. Isótopo, radioisótopo, é um elemento radioativo, mas ele é isótopo, tem o mesmo número de prótons. Então, se ele tem número atômico 18, ele não é o potássio, ele vai ser outro elemento químico, menos o potássio, tá? Então, não é a letra B. Letra C.
O radioisótopo do potássio, que possui massa 40, formaria um cálcio 40 por emissão de partícula beta. Gente, a partícula beta faz o quê? Aumenta um número atômico. Então, se a gente aumentar um número atômico aqui, 19 mais 1, 20. 20, se vocês olharem lá na tabela periódica, vai ser o número atômico do cálcio. E como é um radioisótopo, isótopo tem o mesmo número de prótons, mas a massa pode ser diferente. Então, o radioisótopo desse elemento potássio aqui, tá? Com número atômico 19, massa 40, formaria cálcio por emissão de uma partícula beta? Sim, formaria cálcio por uma partícula beta, verdade. Letra D. O radioisótopo rádio, cuja massa é 223, emite uma partícula beta e formaria o radônio, cuja massa é 219. Gente, beta não muda nada na massa, ele só muda o número de prótons, aumenta no número de prótons, tá? Então, não pode ser. E letra E, a emissão beta presente no radioisótopo do rádio é a emissão de positron, que reduz o número atômico do elemento? Não reduz o número atômico do elemento. Ao contrário, aumenta em 1 unidade o número atômico do nosso elemento, tá? Então, a letra certa é a letra C. Quarta questão. A radioatividade é utilizada nas técnicas de diagnóstico médico. A radioatividade é utilizada nas técnicas de diagnóstico médico. A tomografia por emissão de positrons consiste em injetar moléculas associadas a isótopos radioativos e acompanhar a sua localização através do corpo pelos positrons que esses isótopos emitem. Um dos isótopos radioativos que emitem positrons é o flúor 18 e o isótopo mais estável do flúor 19. Com relação à radioatividade, assinale a alternativa incorreta. Gente, pega a tabela periódica, tá? Vocês não têm a obrigação de saber todos os elementos químicos, então, ou a questão nos fornece o número atômico ou nos dá a tabela periódica. E a gente vai ver que o flúor tem número atômico 9, tá? Então, com o tempo a gente vai vendo, mas é importante que vocês peguem pra gente ir observando. Letra A diz o seguinte, observe que ele quer a alternativa incorreta. Radioatividade é a capacidade de alguns átomos apresentam em emitir partículas e radiação eletromagnética de seus núcleos instáveis para adquirir estabilidade? Corretíssimo. Isso é o que nós temos, isso é o que se refere à radioatividade. São núcleos instáveis que liberam, que emitem partículas e radiação para tentar conseguir a estabilidade, tá? Letra B. As radiações ionizantes alfa, beta e gama apresentam energia suficiente para ionizar átomos e moléculas com as quais interagem? Sim, gente, tá? A radiação ionizante, eles emitem energia suficiente para ionizar átomos e moléculas as quais eles estão interagindo. Letra C. A radiação beta, em comparação à radiação gama, apresenta menor penetração em meios sólidos? Com certeza, entre alfa, beta e gama, gama sempre vai possuir maior poder de penetração, tá? Então, correto. Letra D. Os positrons são emissões semelhantes a elétrons, mas com carga elétrica positiva e com massa desprezível? Corretíssimo. Depois eu vou mandar para vocês todas as partículas que a gente tem de radioatividade. E letra E, nós temos flúor 18, que a gente sabe que contém número atômico 9, apresenta 10 prótons e 8 nêutrons, diferentemente do seu isótopo mais estável, que apresenta 10 prótons e 9 nêutrons. Gente, prótons e número atômico é a mesma coisa. O flúor não possui 10 prótons, o flúor possui 9 prótons, porque é o seu número atômico, tá? Então, está errado. Letra E. Questão de número 5. Nós temos o seguinte. Sobre radioatividade e emissão de partículas radioativas, assinale o que for correto. 1. Os fenômenos radioativos são originados de mudança de energia da eletrosfera dos átomos radioativos? Gente, radioatividade é o único estudo que nós temos do núcleo do átomo, da mudança do núcleo do átomo. Então, nesse caso, a gente não trabalha especificamente com a eletrosfera, a gente trabalha com o núcleo, tá? 2.
Quando o átomo radioativo emite uma partícula alfa, ele se torna outro isótopo desse mesmo elemento? Não. Ele se transforma em um novo elemento químico, tá bom? 4. Partículas alfa e beta e radiação gama emitidas por núcleos radioativos têm velocidade igual à velocidade da luz? Não, porque cada um tem sua velocidade. Alfa é mais pesado, então tem uma velocidade menor, beta já é um valor, já é um peso intermediário entre alfa e gama. E gama, como é uma onda eletromagnética, consequentemente tem uma velocidade muito maior do que as nossas partículas, então está errado. 8. O poder de penetração da matéria da radiação gama é maior que o poder das partículas beta, que por sua vez é maior que os das partículas alfa. Gente, o poder de penetração da radiação gama é maior do que alfa e beta, tá? Beta é maior do que alfa e alfa é o que tem menor poder de penetração. Corretíssimo. 8. 16. Radiação gama não é desviada da sua direção de propagação por um campo magnético, mas partículas alfa e beta são desviadas em direções opostas entre si quando expostas a um campo magnético. Corretíssimo. Alfa possui atração por cargas negativas, porque ela é positiva, e beta possui atração por cargas positivas, porque ela tem carga negativa. Então, 16 também está correto, tá, gente? Então, resolvi aqui 5 questões. Qualquer dúvida, mandem nos comentários. E a gente fica aqui por hoje, depois a gente resolve mais questões e continua falando um pouquinho mais sobre radioatividade. Então, é isso. Fiquem com Deus.